Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live hoje. Hoje é uma live bem especial, né? Que a gente vai falar sobre um bioma que não é tão conhecido para a maioria dos brasileiros, né? Principalmente por ser o menor bioma do Brasil, que é o Pampa. Então hoje vai ser realmente uma live incrível que nós vamos poder falar, inclusive hoje pela primeira vez, com alguém da Secretaria do Meio Ambiente de um estado, né? Que é algo fantástico mesmo. Que o Alexandre deve estar entrando aqui já daqui a pouco. Eu já vou convidá-lo para participar aqui da nossa live. E aí, acabou de entrar aqui, já vou convidar o Alexandre para fazer parte da live. Acabou de entrar. Boa noite, Fátima. Hoje vai ser uma live sensacional, com certeza, porque vai ser sobre o Pampa. O Alexandre aí, acabou de entrar, nosso convidado de Tudo bem? hoje, né? Tudo bem? Alexandre, eu acabei de falar que é a primeira vez que a gente recebe alguém da Secretaria de um estado, sabe, para participar da live. É uma honra de verdade estar com você aqui, tá? Para falar sobre esse assunto tão legal que vai ser o Pampa, tá? Alexandre, a Legal. primeira coisa que eu pedi para você é É, para você se apresentar, fazendo um favor. tá bom? Bom, já falou meu nome, né? Me chamo Alexandre, Alexandre Hiller, tá? Sou biólogo, formado em 2005, né? Numa universidade regional aqui, Unijuí. Fiz uma especialização em ciências ambientais, depois um mestrado na UFPEL. E agora estou cursando, aproveitando esse momento dos cursos EAD online, aí comecei a cursar mais uma pós na área de direito ambiental. E trabalho hoje como analista ambiental, então, como você já vinha falando, né, analista ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Atuo principalmente no licenciamento e fiscalização florestal numa regional da SEMA-FEPAM, aqui de Santa Rosa, né, a 500 quilômetros mais ou menos da capital, Porto Alegre. Tá? Você tem a sede, né, na capital e tem 8 regionais pelo interior do estado e eu trabalho numa dessas. Bem numa região de transição entre bioma Pampa e bioma Mata Atlântica. Tá? Bom, eu quero até pouco desvincular, eu vou falar sobre o trabalho do licenciamento, da Sim, fiscalização, né, sim. como a gente atua, Agora é o mas momento mesmo. deixar bem claro aqui que não é uma fala institucional, né? Não, Estou não, falando com por certeza. um Você... perfil, né? Sim, Não é uma fala institucional, então sim. estou falando como biólogo aqui, né, contribuindo um pouco com esse assunto e tal. E hoje trabalho como analista, mas trabalhei já numa prefeitura municipal aqui próxima de Santo Ângelo durante 3 anos na diretoria do meio ambiente, como licenciador municipal. E antes disso, um pouco como consultor. Então, acabei, enfim, passando, né, por várias etapas até chegar nesse trabalho de hoje. Tá. Eu gostaria de falar um pouco também sobre o perfil esse do bioma Pampa, né, que a gente É está isso que eu ia falando, onde perguntar é para que... você, justamente. Como que foi a É, criação dele aí. Deixa eu só aproveitar uma isso, coisa aqui, ô, que a gente tá no começo, tem bastante gente entrando. Eu vou pedir para todo mundo que puder convidar quem quiser para participar, que vai ser muito legal hoje, porque é uma live sobre um bioma pouco conhecido no Brasil, pela maioria dos brasileiros, que é o Pampa. Então eu acho que é uma bela oportunidade, principalmente para quem trabalha na área ambiental e se interessa por meio ambiente de verdade, tá participando. Tem um pessoal que participa muito com a gente aqui, igual a Sherry, a Silvia, a Aline, já acabei de ver ela entrar, o Carlos também entrou. Tem um pessoal aqui que tá sempre com a gente, tá bom? Então agora eu queria realmente, o Alexandre, que você falasse um pouco sobre a criação desse perfil, porque inclusive foi através dele que eu conheci você e acabou estreitando esse laço de amizade para a gente poder fazer essa live de hoje. certo. Na verdade, assim, é um perfil recente que foi criado há menos de um ano, né? Eu que, assim, comecei a trabalhar há 4, 5 anos diretamente aqui no bioma Pampa e a gente notou uma falta na nossa região aqui principalmente, falta de informações técnicas, né? Assim, você tem muita produção científica, né, ao longo dos anos, feita ao longo dos anos e tal, mas às vezes quando tu vai a campo falta algumas informações, né? Até para te identificar determinadas espécies e tal.
Então foi mais ou menos com esse viés, assim, de criar um perfil assim para começar, em primeiro lugar, a aprender, né, acompanhar o que está acontecendo, né, seguir pessoas, referências e tal da área, e também começar a multiplicar, a levar a informação, né, na medida do possível que também a gente vá alcançando. Eu até confesso que eu não estou conseguindo alimentar da forma como eu imaginei, né, Uhum. esse perfil. Quem me dera se pudesse estar fazendo que nem você, uma live por dia praticamente, né? Então, Mas quem sabe a gente evolui e quem sabe com a ajuda de mais pessoas também a gente pode tá evoluindo, né? com Então certeza. o convite você fez então, né, por esse perfil sem conhecer a pessoa que estava gerenciando ele, né? Eu até te coloquei, né? Deixar aqui bem claro também, hoje tem pessoas muito mais capacitadas no estado Sim, aqui para sim. falar sobre o tema bioma pampa, né? Professores universitários aí que trabalham há 30 anos pesquisando espécies, né? Professores da URGS principalmente, na identificação de espécies, de fitofisionomias, enfim, até te coloquei naquela conversa inicial, né, do pessoal, do Sim, grupo de sim. professores que forma a rede Campos Sulinos, né, Uhum. assim, ó, que tem uma bagagem fantástica, poderiam estar falando com muita consistência sobre o tema. Mas eu vi que você também tinha essa perspectiva de conversar um pouco sobre o licenciamento no bioma pampa, Sim, sim, com fiscalização e tal, certeza. né? E até colocou que num segundo momento conversaria talvez com um pesquisador com mais bagagem, né, sobre a questão científica no bioma pampa. Com Então acho que isso é certeza. interessante. Isso também Tá. coloco, né, para as pessoas que estão acompanhando, que estão entrando, que nos seguem lá e tal. Ele não é um perfil meu, né, um perfil que é do bioma pampa, vamos dizer assim. Então, as pessoas Uhum. que queiram ajudar, podem até, a gente poderia aproveitar esse momento e começar a fazer algumas lives também com esse pessoal que conhece, né? Enfim, espécies da flora, da fauna, as fitofisionomias, enfim, é uma forma de levar informação. Então, até coloco à disposição aí quem tiver sugestões de pessoas, de temas para abordar, se quiser também fazer a mediação nessas lives também, né, passo essa possibilidade. Então, a ideia é justamente de conectar pessoas, né, porque a gente viu, sentiu essa dificuldade, então, de conhecer realmente o bioma pampa, então, por isso até do nome da chamada para a live ali, né, de nós Uhum. conhecer para preservar, e se não der para preservar, que é um termo mais Justamente. restritivo, né, vamos dizer assim, então conhecer para conservar pelo menos, né? E Isso, se tem justamente. essa perspectiva aqui, inclusive no bioma pampa, de trabalhar com o foco na manutenção da pecuária, da atividade econômica da pecuária, de forma Uhum. sustentável, numa perspectiva de conservação do pampa, né? E Então, até isso. aproveitando isso, eu queria que você falasse um pouco que é o Pampa. Assim, Pois é, então vamos lá. vai. O bioma pampa, na verdade, ele é um dos 6 biomas brasileiros, né? Um dos mais jovens, né? Foi instituído como bioma em 2004, né? Foi dividido uma parte do Rio Grande do Sul aqui, então, em torno de 63% na época, destinado então a esse bioma. O restante do estado, então, é bioma Mata Atlântica. Por ser um bioma, por ser então instituído como um bioma, ele tem características próprias, né? Diferente dos outros biomas brasileiros. A principal característica é com relação à vegetação campestre, né? Uma vegetação gramínea que predomina nos campos, mas que também tem vegetação arbórea, tem vegetação formando savanas, tem vegetação de áreas úmidas, né? Áreas úmidas que nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul de banhado, não conhecem, né? O banhado? Mas Sim. banhado, as áreas úmidas, afloramentos rochosos, enfim, então ele é um bioma bastante diverso, né? Mas tem essa característica principal da vegetação campestre, gramínea e tal. Até ele ser instituído como bioma pampa, ele era conhecido, né? Essa região onde predomina essa vegetação gramínea era conhecido então como os Campos Sulinos, né? Dentro do bioma Mata Atlântica. Já se estudava, já se conhecia as espécies que compunham esse bioma e tudo, mas ele não era chamado de bioma pampa, né? Ele era os Campos Sulinos dentro do bioma Mata Atlântica. Então, a Sim. partir de 2004, conseguiu
se separar, né? Nós temos, então, hoje... Depois se evoluiu em 2010 com o estudo do Hasenag, um professor da URGS, aí, com estudos de uma equipe grande, né, de professores, aí, de pesquisadores da URGS, da Embrapa, de várias universidades. Aí, se chegou, então, a 8 fitofisionomias diferentes dentro do bioma Pampa, né? Interessante. Então, eu, particularmente, eu conheço razoavelmente bem uma, né? Ah, Que é os chamados campos de barba de bode, né, aqui no Planalto. É uma região, como falei, que forma uma transição com o bioma Mata Atlântica, né? Então tem muitos resquícios de vegetação arbórea inseridos dentro dessa vegetação campestre. Mas o bioma é isso, então é uma região bem diversa, mas que predomina a vegetação campestre e tem também toda uma cultura, né, associada a esse bioma, né, da questão do gado, né, fazendo essa coevolução, né, com a vegetação, a questão do gaúcho, o cavalo, o churrasco, o chimarrão, sim, enfim, sim. né? A E, bombacha, o é, chimarrão, isso, isso. né? Então, o forte aqui sempre foi a pecuária, né, dentro desse Tá? bioma, onde o gado, então, pastejava, né, pasteja, né, nessa vegetação. Mas, ultimamente, se teve um avanço bem É, significativo de outras atividades agrícolas, né? A aí soja, entra principalmente, no, agora recentemente, tá. o Aí entra um assunto arroz, a importante, silvicultura, né, e tal. Então, acabou se perdendo boa parte tá. dessa cobertura vegetal, né? Então, aí entra no assunto importante, aí eu acho que entra naquele assunto fundamental que é quais os principais problemas enfrentados pelo bioma Pampa hoje, para se manter, para fazer a sua conservação. A gente tem que, assim, ó, cuidar como aborda essa questão, né, do Tá. avanço da agricultura e tal, né? É Uhum. importante produzir. Não é só essas grandes monoculturas que tem assim, os problemas que eu falei da silvicultura, que entrou no início dos anos 2000, forte aqui no estado, né? Se fez um zoneamento, inclusive, tentando ordenar, né, essa instalação da silvicultura. O arroz, que é boa parte da produção do país, aí 70% acho que é produzido aqui e tal. E agora, recentemente, é a soja, né? Então, em áreas que tem solo profundo, principalmente essa região que eu trabalho aqui, tem uma pressão forte, né, da agricultura para cima do bioma. E, então, por si só, essa pressão antrópica, né, ela acaba sendo um problema para o bioma, para a manutenção da biodiversidade, né? Sim, Então, está se evoluindo, depois até vou falar, né, um pouco do licenciamento e tal, mas está se evoluindo numa legislação mais restritiva para que se cuide, né, que se mantenha resquícios de todas essas fitofisionomias, né, essa diversidade, né, de ambientes, de vegetação, de fauna, de solo, de relevo, que faz com que ele seja um bioma tão diverso, né? Porque tu olha assim o bioma Pampa de longe, né? Parece que só tem grama, né? E até é interessante a descrição dos primeiros botânicos aí do estado, o padre Rambo, Balduino Rambo, descreveu a vegetação do campo como parecendo um oceano, um mar verde, né? uhum. O próprio nome já vem da origem indígena, né? De região plana, né? Sim, Então, você olha aquelas planícies, né? Em boa parte do bioma é isso, formando então aquele oceano verde, né? De vegetação gramínea. E se tu olhar de longe, parece que é só grama. Mas sim, daí tu chega perto, se abaixa, começa a olhar essa vegetação. Mesmo sem entender, tu já vê que ela tem várias espécies que compõem. E sim. tem pesquisadores da Federal do Rio Grande do Sul aí que encontraram 57 espécies no metro quadrado, Celso. 57 espécies no metro quadrado. Engraçado, ó, agora coincidiu que entrou aí o Douglas do Guardiões do Cerrado, que inclusive o Cerrado tem uma característica parecida com vocês, que é assim, olhando parece que é só um mato. Na hora que você chega de perto, você vê a quantidade que tem de espécies dentro daquele fragmento, entendeu? Mas eu fiquei Sim. impressionado com a quantidade por metro quadrado. É absurdo uma coisa dessa, de espécie. 57 espécies, né, elas encontraram. Então, já é por aí.
só por aí já é um motivo, né, para ver a importância que ele tem, né? Pensando em Sim. diversidade, né? Daí começa a questão de interação com a fauna, com abelhas, né? Enfim, alimento para a fauna, uma série de outras questões que vêm atrás disso. E essas Uhum. regiões, como essas 8 regiões fisionômicas aí, como elas são diferentes em função do relevo, do solo, da temperatura, enfim, da umidade, acabam não sendo regiões muito grandes, né? Então, no momento que tu tem uma pressão antrópica, né, toda uma atividade forte numa dessas regiões, a chance de você perder espécies, né, que são endêmicas desse bioma e muitas endêmicas daquela Uhum. região fitofisionômica ali, a chance aumenta, né, de você perder essas espécies. Então, por isso Com todo o certeza. cuidado, a preocupação, né, de se trabalhar nesse sentido aí de ordenar, né? O licenciamento acho que vem nesse viés aí de ordenar esse desenvolvimento, né, da atividade. Em alguns momentos, se for o caso, estancar, né? Entendi. Mas aí E você me então, pediu antes dos problemas, né? Eu falei da pressão, então, hoje da agricultura aqui na nossa região, sim, principalmente, já foi da silvicultura. Daí tem problemas também das queimadas, né? Assim como nos outros biomas, aí se sim. tem o problema das queimadas aqui no bioma Pampa, e é um período agora, assim, hoje até teve geada aqui, né, na região, é Uhum. uma época de inverno agora que a vegetação, ela sofre bastante, né? Fica uma Tá. apagada seca e depois fica muito suscetível a incêndio, né? O mês de agosto aí é bastante frequente os incêndios, então acaba também, de certa forma, destruindo bastante, né, dessa diversidade. Tem outro problema também no bioma, uma parte dele principalmente, que é a questão da mineração, né? Tem o avanço da mineração, os projetos Uhum. grandes aqui no estado em discussão, até a comunidade tem que ficar atenta, participar e tal, porque tem um projeto bem impactante aqui no estado em discussão e tal, né? Então a mineração numa determinada região ali mais central ali na depressão ali que é um problema também, né, para o bioma. Numa outra região, mais perto de Alegrete, São Francisco de Assis, ali tem a questão da arenização também, processo semelhante à desertificação, né? E Aonde também vocês estão atravessando isso também aí, então? é uma pequena região, mas tem registros de aumento, né? Entendi. Enfim, em função de erosão hídrica, erosão eólica, né? Então isso acaba aumentando. E no momento que tu acaba, de certa forma, avançando com a agricultura, por exemplo, tu acaba convertendo aquela vegetação campestre que, de certa forma, auxilia, né, no controle da erosão, no momento que você, enfim, transforma isso numa lavoura, não adota as práticas agronômicas corretas e tal, fica mais suscetível a esse processo de arenização também, né? Sim. Então é um problema que você tem em parte do bioma hoje. Outro problema bastante citado pelos especialistas e reconhecido também dentro da instituição é a questão da falta não é falta, é o pequeno percentual de áreas desse bioma mantidas como unidade de conservação. Entendi. É, Quantas unidades tem hoje, você sabe mais ou menos? Me sabe me dizer? são entre 40 e 50, em torno de 50, mas a maioria são RPPNs Ah, tá. e grande parte são unidades de conservação de uso sustentável, não são de proteção Ah, tá. integral. Né? Em percentual, hoje, assim, eu até vou ter que falar, né, durante a live e tal, mas tem uma mudança agora do novo mapa do IBGE 2019, Sim. né, que impacta aqui no bioma Pampa, bioma Mata Atlântica no nosso estado. E então aumentou, né, segundo esse novo mapa, aumentou a área do bioma Pampa. É mesmo? E Que considerando esse interessante. novo mapa aí, mesmo aumentando a área do bioma Pampa, ele fica em torno de 3% só da sua área com unidades de conservação. Desses 3%, apenas 0,5% unidade de conservação de proteção integral. É Então, esse é um zero sério vírgula problema. cinco por cento é muito pouco, realmente. Tu pega a Amazônia, se eu não me engano, é 27%, né? Justamente, é É, pouquíssimo, é o percentual. Agora, assim, aproveitando que você está falando do Pampa, o que que tem hoje de Pampa preservado do que era anteriormente? Você tem mais ou menos uma noção do que tem ainda de Pampa, restou, conservado do que era anteriormente? menos da metade da sua formação original. Menos da Menos da metade. metade.
Eu até no final falaria, mas aproveitando já assim, eu até compartilhei essa semana uma foto no perfil ali do Map Biomas, né? Ah, assim, Tá. é fantástico a informação que eles estão disponibilizando, né, de uso e ocupação do solo anual, né? E daí eu até compartilhei um comparativo de 85 a 2018, né? Isso tem Tá. de todos os biomas. E do bioma Pampa é bem sério. O que assusta aqui no estado essa questão da proteção do bioma Pampa é a velocidade com que ele está perdendo essa área Isso é natural, né? muito preocupante. É, é a velocidade, na verdade. E daí a gente E, entra na questão. Então, aí eu acho que deu ótimo gancho, Alexandre, para você falar agora, então, como é que está funcionando o licenciamento e fiscalização para tentar reverter essa situação que está acontecendo no campo. pois assim, ó, a gente não vive num mundo ideal ainda em termos de Sim. legislação aqui no estado de proteção, né? Mas eu convido o pessoal a fazer uma analogia histórica, né, da legislação aqui, e a gente vai perceber que se ganhou muito em termos de proteção. Claro que a gente tem que evoluir e está evoluindo, né, aqui no estado para Uhum. melhorar. Mas já se tem uma proteção bem melhor hoje do que se tinha no passado. Eu ia colocar ainda mais um problema antes de falar do licenciamento, que é a falta de conscientização e de percepção ambiental da importância do Pampa pela comunidade em geral, pelos gaúchos, Hum, porque isso implica diretamente no licenciamento. Você teve a ideia, você tem a ideia ainda de muitas pessoas assim, ó, de não dar a devida importância à vegetação campestre, ao bioma Pampa, por imaginar ou, né, que não, enfim, não é árvore, né? Você sim, tem na ideia que se tem que se proteger o que é formação florestal arbórea, árvores, né? E como o bioma Pampa é predominantemente vegetação herbácea, gramínea, acaba criando, né, criou-se essa cultura que não precisaria se proteger, né? E por assim foi por muito tempo, né? Até tem, lendo essa semana o material, eu vi um estudo de uma professora que publicou que ela fez um estudo de percepção ambiental com alunos de quarta e oitava série, e para a maioria deles que moram no bioma Pampa, que residem, que estudam no bioma Pampa, a maioria deles, o bioma serve, a grama serve para atender ao gado, né? Tá ali para servir o gado, de sim. pastagem natural, né? E não tem essa percepção da importância de manter toda essa biodiversidade, né? Enfim, então, até ela fez um estudo também com relação aos livros didáticos, né, que abordam de forma bem substancial e são editados fora do estado, inclusive, né? Uhum. Então, também essa questão da conscientização, ela é um problema, né, e que bate naquela demanda até que eu coloquei no início da criação desse perfil, né, da gente poder estar disseminando, estar levando essa informação, né? Então, essa tua proposição aí de fazer essa Uhum. live aí, até o fazer mais um elogio também, que eu vi que você está fazendo um por bioma brasileiro, né? Um por bioma, Então, sim. a população tem que conhecer, né? O ambiente em que vive, né? Conhecer por que tem que ser preservado, né? Então, mas daí voltando à questão do licenciamento, ela é importante fazer essa abordagem do conhecimento, da importância, porque se fez essa conversão de uso do solo para agricultura, para outras atividades ao longo do tempo, de uma forma natural, né? Não se tinha legislação para cobrar um licenciamento, por exemplo, e não se tinha o hábito, né? Nem de ir atrás, assim, o pecuarista, que é né, o originário aqui do Pampa, ele se decidia então fazer a conversão de uma parte da área dele para fazer uma lavoura, ele fazia, não precisava pedir para o órgão ambiental, porque não tinha legislação exigindo isso. Uhum. Já a vegetação arbórea, arborescente, então, né, mesmo dentro do bioma Pampa, já se tinha essa necessidade de fazer o pedido de licenciamento ao órgão ambiental Sim. estadual ou municipal, né, para fazer o licenciamento. Tá? Então, a partir de 2012, com a 12651, com a lei federal lá, que se chama de Código Florestal, nós chamamos de Lei de Proteção às Florestas, né? Uhum. No artigo 26, lá que veio a primeira, então, abordagem, né, em relação à proteção de todas as formações
nativas, não só florestais, né? Então, Justamente. com base nessa legislação, então, de 2012, claro que depois de um ano, 2 anos, o órgão ambiental começou a entender isso, se dá conta que precisava disponibilizar um, um procedimento administrativo para o agricultor, para o empreendedor buscar o licenciamento, né? Que nem isso não tinha, Uhum. se tinha procedimentos para fazer licenciamento da vegetação arbórea, não para Sim, fazer vegetação campestre. Ou, quando se fazia, era nos campos de altitude, né? Que daí é dentro do bioma Mata Atlântica, né? E com legislação específica daí, né? ah, Com aquela resolução 423, é, e 2010, isso que eu né? ia falar. E aproveitando também, o campo de altitude, ele passou a ter uma legislação específica só em 2010 também, né, Alexandre? Que foi a 423, né? Foi a CONAMA 423. Só a partir de 2010 que ele passou a ter uma legislação também específica. É muito recente, né? Também. Isso, não, a legislação é nova em relação a campos, né? Uhum. E até me chamou a atenção que assistindo uma das tuas lives aí, Uhum. na verdade duas, né? Uma do Cerrado, lá que se falou da importância da Isso, diversidade da vegetação sim, campestre, mas eu não, parece que não precisa licença lá também para fazer essa conversão. Eu até te pedi como é que era em São Paulo, em outra live essa semana aí, né? Você disse que por isso, enquanto o órgão ambiental ainda não exige licenciamento em vegetação campestre, só em grandes empreendimentos, né? isso mesmo. Depois até se tu quiser falar mais, mas enfim, aqui no estado hoje eu digo assim, então depois dessa legislação de 2012 passou a se exigir licença, né, em forma de uma autorização para fazer a conversão de uso do solo de vegetação campestre, não só arbórea, campestre também, as gramíneas, em outro uso, né, como a lavoura para agricultura, por exemplo. Sim. Tá? A silvicultura já era um empreendimento que tinha um rito próprio lá né, quando você teve toda aquela discussão do zoneamento aqui no início dos anos 2000 para licenciamento de instalação de silvicultura no bioma Pampa, daí o órgão ambiental estadual já tinha ali um procedimento para fazer o licenciamento, diferente de outras atividades, como as que eu estou falando, de fazer a conversão do uso do solo. Então, o órgão ambiental se organizou lá por 2014. Eu lembro que foi disponibilizado esses formulários, essas formas de ingresso, né, para fazer o licenciamento. 2015, começaram as primeiras demandas e eram poucas porque a população não sabia que precisava Uhum. licença, né? Até então nunca precisou. E daí teve um lastro temporal aí de uns 2, 3 anos de muita fiscalização, tá? Hum. Tanto do órgão de licenciamento quanto da Polícia Ambiental, né? A Polícia Sim. Ambiental fez, na nossa região, que fez muitas abordagens assim, e foram importantes para a época, né? O pessoal foi sendo penalizado até, de certa Sim. forma, mas foi a forma assim, que mais rendeu conscientização, né? Quer dizer, não é nem conscientização, é conhecimento. É Tá? conhecimento. Se fazia palestras, se fazia inserção em mídias e tal, você falando da necessidade de ter o licenciamento, mas isso não chegava às vezes lá no campo, né? A pessoa Sim. fazia muitas vezes, a maioria das vezes, fazia sem a noção de que estava cometendo uma infração ambiental, né? Porque Sim. fez isso a vida inteira, em um determinado momento passou então a se exigir o licenciamento, Sim. tá? Então teve essa transição, né? Eu digo que hoje, assim, a maioria das pessoas que trabalham no campo sabem dessa necessidade, né? O órgão ambiental evoluiu também bastante naquilo enfim, que exige, os critérios que exige dentro do procedimento de licenciamento ambiental, né? Mas tem que evoluir muito ainda, né? Isso é um processo, é uma transição. Eu gosto de falar isso quando a gente tem esse espaço, assim, porque mesmo não querendo falar como analista ambiental, mas a gente não consegue desvincular, né? Não. O pessoal tem o hábito de criticar muito o órgão ambiental por Uh, emitir licença. Quer dizer assim, o bioma já está mais da metade da área desmatada e ainda o órgão ambiental emite licença hoje para fazer conversão. Emite dentro de critérios técnicos e de acordo com a legislação vigente, tá? Então, o que a gente diz? O licenciamento florestal, nesse caso, é uma forma de ordenar esse processo, né? Que antes não sim. era ordenado, antes era desordenado. Tem que Uhum. melhorar? Tem que melhorar muito.
Mas é um processo de transição e eu acho que a gente está fazendo assim, um trabalho bem interessante nesse sentido, de Que legal. conscientização, inclusive. Né? Então, hoje, o processo de licenciamento para essa finalidade entra, assim como todos os outros, por um sistema online do Estado aqui, se Uhum. ingressa, né? Então, com um requerimento, um estudo da área, e leva-se em consideração na análise várias questões, principalmente a harmonia com o cadastro ambiental rural, né? Sim. Porque é pelo CAR, é pelo cadastro, que se consegue ter um raio-x inicial, né, daquilo que ele tem de reserva legal proposta, de APP, área de preservação permanente, né? E daí também um laudo de cobertura vegetal, um laudo de fauna, que daí chega num ponto crítico, né? Uhum. A qualificação técnica, né, Sim. para se elaborar um projeto, para você ter a capacidade de ir lá no metro quadrado encontrar essas 57 espécies. Justamente. Aí é o complexo, com Né? certeza. E daí, assim, ó, não é só a dificuldade do consultor ambiental, a dificuldade é Uhum. inclusive do analista ambiental, Sim, sim, né? Pegar o sim. meu exemplo, assim, aqui eu estou numa região de transição, então, assim, os licenciamentos que eu emiti até 2013, 14 dentro do bioma Pampa eram só para vegetação arbórea. A partir dali, então, se começou a trabalhar com vegetação campestre. Mas Tá. eu não conhecia, o meu forte é arbórea, sempre, a gente sempre trabalhou com identificação de espécies arbóreas. Nesse ponto, a universidade, a nossa ciência, né, esteve Sim, presente, né, a universidade, principalmente a do Rio Grande do Sul, nos proporcionou assim uma série de treinamentos, né, sobre enfim, inicialmente sobre a importância, sobre as formas de se avaliar o licenciamento dentro, né, desse bioma desconhecido de todos nessa questão do licenciamento, né, e inclusive com direcionamento para listas de espécies e tal que foram nos ajudando. Só que uma coisa é tu ter uma lista de espécies, a outra é você ir lá a campo e conseguir identificar, né? Então esse foi um grande desafio, está sendo ainda. O órgão ambiental, assim, eu tenho que até reconhecer que não cobra, como cobra nos estudos de vegetação arbórea, a sim. qualidade da informação, né, Uhum. nesse quesito, laudo de cobertura vegetal, e esse é um ponto que tem que se avançar. Tem que se avançar porque tem que se saber realmente o que está se autorizando, só que as Sim. pessoas têm que ter condições de identificar aquilo que tem a campo, né? Inclusive o analista de ver se realmente tem tudo aquilo que no projeto né, do que tem no campo. Então, Ô, esse é um dos Alexandre. principais avanços que a gente tem que ter ainda em relação ao Ah, bioma. Mas daí, assim, na análise técnica, então, é o CAR, né? tá. E depois, na vistoria a campo, é esses ajustes, né? Principalmente com relação às APPs. E a maioria dentro do bioma Pampa ainda tem preservados os 20% da reserva legal. Daí, Uhum. para fins de licenciamento, a APP não pode ser computada em reserva legal, ela tem que ser tirada, né? Isso é uma informação importante Sim, também. sim. Aqui também Você é. pode, para fins de cadastro ambiental rural, você pode computar a tua APP como reserva legal. Uhum. Só que a legislação, a 12.651, diz lá, desde que não implique em novas conversões de uso do solo. Tá? Isso Então, mesmo. quando você entra com pedido de licenciamento, tem que alterar o CAR, retificar o CAR, e assim, Uhum. boa parte, 90%, dá para dizer 100% dos cadastros ambientais rurais demandam de ajustes, né? Então, isso vai ser um problema até na hora de analisar esses caras, Aí de um modo entra, geral, né? aí entra numa outra live que a gente fez aqui sobre georreferenciamento, que é um absurdo não ter um material de qualidade para elaboração do CAR. Que é um absurdo. O que tem de sobreposição naquilo é, se você pegar o mapa do CAR do estado, a quantidade de sobreposição é uma coisa absurda, não é verdade, meu amigo? É absurda. E tem outra coisa também, você falou um negócio com relação à caracterização do bioma, que é até complicado para vocês. Eu fico imaginando vocês examinarem um PRAD, um plano de recuperação de área degradada, de uma área de pampa, como deve ser.
Porque com essa quantidade de espécies que vocês têm por metro quadrado, imagina como que deve ser um plano de recuperação de uma área dessa. Eu, Eu até falaria mais para frente, mas já que tu tocou no tá. assunto, assim, ó, é outro desafio, né? Dúvidas, inclusive, que você tem, né? Porque tu pega assim, ó, PRAD no bioma Pampa, projeto de recuperação da área degradada no bioma Pampa. Tá? Em primeiro lugar, então tu vai ter que ver o histórico dessa área degradada, né? Era vegetação arbórea, até pode ser numa mata ciliar, numa área de transição com o bioma Mata Atlântica e tal, daí tudo bem, você faz aquele projeto tradicional que o pessoal faz, que é plantio de mudas, ou abandono da área com regeneração natural e enriquecimento, enfim, uma série de técnicas aí muito bem praticadas, dominadas e estudadas no bioma Mata Atlântica ou em outros com vegetação arbórea. Uhum. Agora, e se esse dano foi em local onde é que a vegetação era campestre? Vai plantar mudas lá? Não, né? Justamente. Não, Não. né? Não, por favor. Na verdade, o que a gente tem orientado é de manter a originalidade da área, né? Assim, você tinha vegetação campestre naquele local, é essa vegetação que deveria se instalar ali. Como que é o problema? Né? Tu não tem muda de Justamente. gramíneas ou dessas outras espécies que ocorrem nesse bioma. Você não tem semente em diversidade. Ou você tem de duas, três espécies, você tem o medo de levar espécies exóticas invasoras junto, né? E daí entra num outro problema sério que eu esqueci de comentar nos problemas do bioma Pampa antes, que é as espécies invasoras. Nós temos aqui o capim Sim, anone como um sério problema para o bioma, né? Isso falando em termos vegetais. Na fauna tem a questão do javali aí, que é um sério problema também, nem falo. né? Então você tem esse cuidado, assim, ó, vai ter que se avançar em proporcionar que essas sementes sejam colocadas de alguma forma no mercado, né, para enriquecer essas áreas. Mas assim, ó, você tem estudos bem interessantes sendo realizados aí pelo pessoal da Embrapa, da URGS, do IBAMA, numa região do bioma Pampa, mostrando que o gado pode ser o melhor aliado na recuperação dessas áreas degradadas, tá? Tu abandona, Isso é impressionante. em primeiro lugar, tu abandona a área, né? Vai regenerar algumas gramíneas que tem banco de sementes ali no solo. Só que são espécies assim ó, que são mais adaptadas a ambientes degradados, né? A diversidades Uhum. climáticas e tal. Então elas vão prevalecer no início. Então tu não tem diversidade. Tu tem algumas espécies ali predominando, mas tu não tem diversidade. Nesse ponto eles estão estudando, chegaram a algumas conclusões interessantes. Se você deixar o gado numa área pastejando, onde é que tem forageiras com semente, enfim, essas espécies estão sementando. Você deixa ele ali se alimentando, daí você solta o gado naquela tua área ser recuperado, ele vai trazer ali, através do pisoteio, das fezes, enfim, ele vai ser um aliado na recuperação. O Que X da questão impressionante. agora, como isso é um projeto novo, o X da questão é saber quanto tempo deixar o gado em cada lugar, quanto tempo Aham. precisa a área para regenerar. Então aí é o desafio, mas é bem interessante esse estudo deles e eu acho que é a forma mais rápida, barata, enfim, né, menos onerosa para o proprietário fazer a recuperação. O E é gado, na verdade, engraçado não, isso. o gado, na verdade, é tido como o grande aliado do bioma Pampa, né? Não Então, e só é na um recuperação, contrassenso, né? Não não é? só na recuperação, Porque como na conservação. é Porque impressionante. tu mantendo uma pecuária sustentável, vamos dizer assim, né, com uma lotação de animal por área ideal, fazendo um manejo adequado, isso tem Uhum. estudos científicos também, né, mostrando que é o melhor jeito de conservar hoje é dessa forma e dá um retorno, né, semelhante ao que se tira com a agricultura. Então, quer dizer, tu não precisa fazer a conversão do uso do solo, tu pode manter uma atividade econômica essencial, a questão da sustentabilidade, né, que Uhum. você tem que estar colocado de uma forma balanceada, né, a questão social, ambiental e econômica, né, não dá para, hoje não tem lugar mais para radicalismo de nenhumas partes, né, a gente sabe que Não. tem que cuidar porque senão o econômico ele se sobressai, mas a pecuária no bioma Pampa ela se apresenta como a melhor alternativa para a conservação da vegetação campestre, do bioma, né. Foi a fala mais Inclusive, fantástica que eu vi. o pessoal comenta que se tirar o gado, a tendência é que a vegetação arbórea, arbustiva, comece a se instalar e modifique, inclusive, essa fisionomia do bioma Pampa.
né? É a fala mais fantástica que eu já vi sobre o bioma até hoje, em todos que eu fiz. Assim, porque aqui eu recupero muita área degradada de sítio, por exemplo, para virar vegetação nativa novamente, por causa de reserva legal, tá? E a primeira coisa que você faz, cerca a área, para o gado não poder entrar. Isso é muito interessante. É muito legal. Essa informação eu achei fantástica. Tá? E essa forma de recuperação realmente eu acho que vai marcar eu profundamente para o resto da vida. Não, Eu e tu vou ser consolidado. pode pesquisar aí que tu vai ver estudos, o pessoal, assim, pessoal de gabarito, é a nossa ciência trabalhando, né, para nos oferecer essas situações práticas que demandam, né. A gente não tem, talvez, assim, o tempo que precisaria ter para chegar às devidas conclusões, né? A gente tem, como é que se diz aí no ditado popular, estamos trocando o pneu com o cara andando, né? Entendi. Mais ou É menos por isso aí. aí. É isso A gente tem aí. que recuperar a área, não sabe bem como, mas já tem algumas ideias interessantes que dá para começar a indicar e aplicar. Essa é uma delas. Tá, o Então, o Rogério licenciamento falou. o licenciamento, a questão de PRAD, assim, elas estão evoluindo, né, aqui no estado. A Que legal. fiscalização também. O pessoal, assim, reclama às vezes que tá tendo uma conversão de uso do solo, então, o pessoal está desmatando o bioma pampa, lá o órgão ambiental não faz nada. Assim, tá à disposição no sistema online de licenciamento o número de autos de infração emitidos pelo Estado. O IBAMA tem feito assim, umas operações, o IBAMA pega aquelas áreas maiores, né, por imagem de satélite, tem feito, na Uhum. nossa região aqui, fez umas campanhas bem significativas aí de fiscalização. Dentro do licenciamento, mais uma coisa interessante, assim, dentro do licenciamento, nós estamos chamando já os agricultores que a gente constata na análise do CAR, do imóvel rural, que ele teve uma conversão de áreas feita de forma irregular entre 2008, né, e agora. Então, já está se criando um mecanismo para, quando possível, quando o erro dele foi só não pedir licença, mas ele Uhum. tem reserva legal, tem APP, tem tudo, né? De acordo com a legislação, então está se chamando já para regularização. Na verdade, é uma antecipação daquilo que vai se fazer na análise depois dinamizada do CAR, né? Como Sim, a gente faz uma análise mais detalhada do cadastro ambiental rural dentro do licenciamento, começa a aparecer essas inconsistências já, né? sim, Quer dizer, se a pessoa desmatou a vegetação nativa de 22 de julho de 2008 até hoje, sem licença, ele fez de forma irregular, tá? sim. O CAR dele vai dar inconsistência lá na frente quando ser analisado. Se ele está dentro de um processo de licenciamento, e quando isso a gente costuma dizer, né? A pessoa busca o licenciamento é porque ela quer fazer algo correto, né? O nosso desafio como analista, como órgão ambiental, né, de qualquer ente, é de oferecer um documento que proteja ele realmente, né? Uhum. Então, você tem todo esse cuidado de fazer uma licença bem elaborada, de fazer com que realmente esse documento proteja ele, né, e dê essas garantias. E estava se colocando como um problema essa questão das áreas irregularmente convertidas, né? Então, Uhum. agora está se criando uma forma de regularizar isso também. Parte da evolução, né? Mas no Sim, licenciamento hoje, assim, a principal evolução ainda que tem que ser é em relação a criar alguns critérios, talvez, em termos de zonas, né? Zoneamentos, que estejam mais degradadas, que estejam mais convertidas já, né? Então, acho que vai caminhar para isso, provavelmente. eu acho que sim. Eu acho que esse é o mal da maioria dos ecossistemas, dos nossos biomas, essa criação dos zoneamentos ambientais, sabia? Espera aqui, ó. O Rogério, ele falou uma coisa interessante aqui, que o pastejo é uma atividade prestadora de serviços ambientais, tá? Quando o animal esteja, ele abre a vegetação para a entrada de luz, e isso renova a competição entre plantas. Sem isso, ocorre predominância de algumas espécies apenas, entendeu? Ele falou que, além de tudo, o animal serve
para renovação da área e para ampliação das espécies que estão nesse lugar. Tá? Isso é uma coisa muito legal. E outra coisa também, o Pedro Tomás anteriormente falou com relação à queimada, que o que prejudica é a quantidade de queimadas sucessivas que andam havendo ao longo do tempo. Isso aí é um problema em todos os biomas brasileiros, porque a queimada, ela faz parte, ela é cíclica em todo bioma. A queimada existe, sempre existiu, seja por raio, por qualquer tipo de, até natural. Mas só que o problema é a forma que ela é feita. Todo ano, mais de uma vez, 3, 4 vezes no ano, na mesma área, acaba sendo feito queimada e isso não tem renovação. Não dá nem tempo de renovar a área, já vem uma queimada. Nem renova, vem outra. Isso é um problema sério, com certeza. Tá? E agora, aproveitando que a gente está falando dessa parte de recuperação, tá? E você acabou falando muito das alternativas de melhoria também já, no fim das contas, né? Você acabou falando muito, né? Vamos Também. antecipando É alguns isso. assuntos ou misturando. O bom da live é isso, né? Isso. Porque se tu faz uma apresentação de outra forma, em PowerPoint e tal, tu consegue manter uma sequência mais lógica. Sim, Assim, você sim. vai falando o que vem na cabeça, tu esquece alguma coisa, Justamente. daqui a pouco tu emenda, quando vê tu tá misturando, Isso. né? Uhum. Com Mas certeza. eu espero que o pessoal esteja entendendo o que a gente quer passar. Mas o Sim. que a gente quer passar é justamente essa questão da importância de conhecer, né? Da gente Sim. evoluir no conhecimento das características das espécies que compõem. A gente fala muito em vegetação, porque é o principal elemento paisagístico, né, que identifica o bioma, mas você tem muitos elementos de fauna importante, né? E eu vejo que no próprio perfil de muitas pessoas que trabalham, né, Sim, sim. no ramo de identificação de aves, de mamíferos, de répteis, né? Enfim, assim, é um bioma muito rico nisso também, né? Tem que ser valorizado. Tem muitas espécies endêmicas, né? Que ocorrem só aqui, aves, por exemplo, migratórias que ocupam esse espaço, né? Numa determinada época do ano e tal. Então, a gente precisa realmente conhecer, divulgar o que está se produzindo, né? Até assim, aproveitando, né? Isso eu senti na pele e eu vi que entrou alguns conhecidos da região aí que trabalham com consultoria também e eles compartilharam com nós no início do mesmo sofrimento, da dificuldade Sim. de conhecer, de identificar, de saber onde procurar essas informações, né? Então, a gente tem que evoluir nisso aí, né? E até eu coloco à disposição aí o nosso perfil, então, para o pessoal, quando vai descobrindo uma nova espécie, nos marque, nos avise, a gente ajuda a divulgar. A gente tem que evoluir para colocar essas informações, essas descobertas em guias ilustrativos para que esses consultores, esses Com analistas como certeza. nós, dos municípios, porque o Isso. município hoje ele licencia alguma coisa no Bioma Pampa também, o ente municipal, né? Em área urbana ele licencia e em vegetação associada a empreendimento. Então, tu pega aí 200 municípios aí que tem no Bioma Pampa, tô chutando um número aqui, mas você tem, são 200 analistas sofrendo com isso também, né? E Justamente. daí tu tem assim, tem aqui no estado do Rio Grande do Sul Flora Digital, né? Tá no site da URGS aqui, agora migrando para o da Federal de Santa Catarina. É um material fantástico, assim, para você procurar, identificar espécies. Mas para você chegar até ele, você tem que saber o nome popular, ou saber o gênero e a espécie para se certificar se é aquela que você imagina que é. Uhum. Até chegar aí, muitas vezes, em muitas espécies, é difícil, né? Tu precisaria ter um guia com foto e tal. E as publicações que se tem hoje, assim, elas são gerais, né? Para o bioma pampa, né? Ou para os campos. Então, tu pega, por exemplo, essas regiões fitofisionômicas aí com espécies diferentes ocorrendo em cada região, nós precisaríamos de um guia para cada região dessas, né? Então, isso até era uma ideia minha no início, quando eu criei esse perfil, de tentar fomentar isso, tentar reunir pessoas que pesquisam, que produzem dados científicos Material. sobre isso, né? E colocar isso em manuais, né? Porque tem que ter esse acesso mais popular também.
Com certeza. Assim, ó, eu já falei, né, da importância que a ciência, que as universidades, que os pesquisadores têm, assim, é incomparável. A gente não pode perder isso ou diminuir como está acontecendo, né? Sim, Tem que sim. inverter essa lógica aí, né? Mas, por outro lado, também, colocando essa angústia que você tem dessa informação, da necessidade da informação popular, vamos dizer assim, né? Vou Tá. dar um exemplo começando por mim, tá? E daí os outros pesquisadores vão sentir isso também. O meu artigo de mestrado foi publicado em inglês. Muitas das descobertas, né, são publicadas nas melhores revistas do mundo, em Sim. inglês e tal. Só que às vezes essa informação não chega como deveria, né, para as pessoas que utilizam dessa informação, né, no dia a dia ali no Uhum. campo. Né? Então, eu acho que aí também é um avanço que nós poderíamos pensar, né? Coloco à disposição para ajudar também. Eu acho que daria para pensar em algo assim, ó, não com vistas mercadológicas, né? Fica difícil você produzir um manual de identificação para vender numa região pequena, né? Não, não, não. Provavelmente alguém lá do Cerrado, da Amazônia, não vai comprar um manual para identificar numa área bem restrita aí. Mas talvez com algum financiamento de algum projeto de pesquisa, né, ou enfim, de alguma empresa do ramo, de alguma ONG, a gente consiga, né, evoluir para produzir materiais assim. Eu acho que isso precisa hoje. As pessoas que têm conhecimento também acho que podem tentar evoluir nessa questão de oferecer mais cursos, né? Se você tem muita oferta hoje na região metropolitana, é a região que mais se conhece ali de Porto Alegre, né, no entorno do bioma Pampa e Uhum. tal, mas tem essas outras fisionomias mais do interior aí que o pessoal sofre bastante em identificar. Então, acho que aí sim tem um nicho mercadológico, inclusive para quem detém conhecimento, quem trabalhou, pesquisou, né, e hoje conhece essas espécies, de poder estar oferecendo cursos, enfim, Sim. né, para as pessoas evoluírem nesse conhecimento. Porque isso Oh, também repercute no conhecimento popular, né, sim, sim, com enfim, certeza. sobre a necessidade de se preservar e tal. E daí, aproveitando que você está falando dessas dificuldades, hoje quais são os programas mais importantes que tem hoje com relação ao campo? Pois é, até eu compartilhei essa semana que foi lançado um programa estadual aqui, né? O Campus do Sul, tá? A gente sabe poucos detalhes ainda, até uma dessas a gente pode até oferecer um espaço aí, né, para divulgar esse programa no futuro, assim como os outros, tá? Que Eu prevê adoraria falar sobre esse programa aqui depois numa próxima live, com certeza. isso, né? Tá? Porque pelo que a gente entendeu, até conversei com o diretor do DBio sobre isso, o Diego Pereira, vai a ideia é privilegiar aqueles agricultores que mantenham a sua atividade de pecuária de forma sustentável, né? Sim. E, enfim, tem umas categorias ali para ajustar cada tipo de pecuarista e tal. E lá no final parece que tem a perspectiva de também de evoluir esse programa numa questão de pagamentos por serviços ambientais, que seria fantástico, né? Nossa, isso é É, fantástico, com é. certeza. E o outro programa, assim, muito bem difundido aqui, que tem uma importância muito grande, é a própria Rede Campos Sulinos, né? Que é um grupo de pesquisadores aí, de entidades, enfim, que trabalham, né? Que colocam a ciência aí para oferecer à comunidade os dados científicos aí para embasar nessas atividades práticas, né? O Map Biomas, que eu já falei também, assim, ó, acessem, quem não acessou ainda, brinquem nele lá, assim, ó, é fantástico, assim, o que tu consegue extrair de informação dele lá é fantástico, isso tu consegue, assim, ó, são todos programas que vêm trazer subsídios, insumos, né, para você fazer planejamento, né, tem que se Que fazer legal. gestão, planejamento, e para isso tu tem que ter dado, tem que ter Sim, indicador, né, e esses programas são importantes por isso, né? Talvez eu tenha esquecido algum, enfim, a questão assim, ó, também que eu acho crucial é a efetivação do CAR, né? De você poder cobrar a reserva legal dos 20%, de você poder instituir esse programa de pagamentos por serviços ambientais, que ainda está sim, demandando dessa questão da análise do PRA e tal, né? No momento que a gente conseguir colocar isso em prática, vai implicar na conservação também do bioma, porque daí você vai poder, inclusive, compensar a reserva legal de quem está faltando, de quem tem sobrando. Então, mais que tem sobrando, a gente garante já que não terá mais avanço, né, de sim. outra atividade em cima dela, né.
E Com pode-se manter certeza. a pecuária na reserva legal, não falei também, tem uma legislação específica aqui dizendo que pode manter essa pecuária extensiva e sustentável dentro da reserva legal, dentro das APPs, inclusive, né? Tendo esse cuidado, claro, mas deixar essa mensagem também, que não é a questão de conservar aqui, não é impedir as atividades, né? É de ordenar elas, né? A pecuária, como a mais promissora nessa afinidade da conservação do bioma, e mesmo a agricultura, né? Da forma sustentável. E assim, ó, não falei também, mas tem muitos pequenos agricultores, agricultura familiar dentro do bioma Pampa aqui, que tem uma Sim. importância extremamente significativa, né? Tem muita afinidade com as questões ambientais, né? Agricultura Uhum. familiar e a própria pecuária familiar aqui no bioma Pampa, assim, ela tem uma afinidade muito grande com as questões ambientais, né? Fantástico. Então tem populações tradicionais também, né? Produtores orgânicos, enfim, é um assunto assim que nós poderíamos falar Então, bastante, né? Mas assim, você tem muitas formas de incentivar a conservação desse bioma, né? entendi. Então, Alexandre, daí tá sendo sensacional o papo, mas a gente tá indo já pro final da 1 hora aqui e daqui a pouco ele vai literalmente fechar, né? Então eu vou aproveitar esse momento agora que eu achei fantástico essa conversa. Assim, foi de um aprendizado impressionante sobre o Pampa. Eu quero te convidar já para uma próxima, porque ficou muita coisa em aberto aqui ainda, ficou muita coisa para conversar, principalmente com relação a esse programa que eu achei fantástico aí de vocês, tá? Eu queria agradecer demais a participação aqui nessa live, tá? Que foi assim muito inspiradora também. Agora eu tô com mais vontade ainda, como eu disse para você, é uma vergonha. Eu conheço o campo, eu conheço o Pampa uruguaio e o argentino, eu não conheço o gaúcho. Eu preciso ir aí agora, mais Tá que nunca. convidado para vir provar o churrasco, o chimarrão, Sim, conhecer com o... certeza, com certeza. E uma pergunta para você: no Pampa tem araucária? Tem uma parte ali que tem uma transição, sim. Então a gente tem alguma coisa muito em comum, tá? Que aqui tem muita araucária. É a minha É, árvore que eu mais adoro é a araucária, tá? não, e ela E tá também na lista de espécies ameaçadas de sim, extinção, né? sim, Então, ela é maravilhosa, ela é única. E eu queria agora que você falasse as suas considerações finais, por favor, meu amigo. bom, assim, ó, eu só tenho a agradecer, né? Assim, ó, isso aí é um aprendizado para todo mundo, né? Eu também para vir falar um pouco para vocês aqui, tive a responsabilidade de ler um pouco também, né? Além daquilo que eu já conhecia. Então, assim, ó, isso é fantástico, esses momentos aí de compartilhar, né, conhecimento, né? É fantástico. Te parabenizo pela tua iniciativa. Como eu te disse, eu deveria estar fazendo como você aqui, né? Tá fazendo uma live por dia, porque eu comecei a te acompanhar agora, depois que você me convidou Sim, ali, tô vendo que tu tem uma maratona de lives e tal aí, mas ver como levar a informação é importante, né? Tu muito. consegue conscientizar por aí. Então, agradecer o convite, né? Dizer que foi fantástico também da minha parte, colocar esse canal aí à disposição realmente, né? Para outras lives contigo ou outras pessoas, como eu falei, que queiram interagir, ajudar nesse grupo, né? Podem mandar mensagem lá, a gente conversa, sugerem temas, sugerem pessoas, né? Enfim, para a gente evoluir e realmente cumprir o objetivo, né? Desse Sim. grupo que é realmente de nós conhecer melhor o Pampa para valorizar e conservar ele da melhor forma possível. Ok. Eu queria aproveitar então para convidar que semana que vem a gente vai ter uma live sobre a Amazônia, que vai ser muito legal. Essa live vai estar à disposição aqui na bio e a gente tem um canal também no YouTube com todas as lives que a gente fez até agora. Se não me engano, essa é a 14ª live que a gente está fazendo. A gente está com 14 horas de live mais ou menos lá à disposição sobre conhecimento do Brasil inteiro, viu, meu amigo? Hoje nós chegamos no sul, nós já tínhamos ido em Santa Catarina, já fomos na Paraíba, Alagoas, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo. Nós estamos literalmente unindo o Brasil em prol do meio ambiente. Esse é o nosso objetivo, sempre foi, tá bom? E eu quero ver você de novo aqui, tá bom? Porque foi fantástico. Alexandre, você foi uma pessoa assim sensacional. Foi um prazer te conhecer.
eu quero continuar essa amizade com você por muitos anos, pode ter certeza, tá? Tá bom? Agradeço pelos elogios da mesma forma também, né? Compartilhamos das mesmas ideias aí, né? Então é importante a gente manter esse contato. Mas te sugiro que você siga realmente aí a minha sugestão e contate alguém da Rede Campos Sulinos ou alguém, Sim, algum vou com pesquisador, certeza. né, para Com a sua trazer ajuda. essa visão ampla também, né, da pesquisa, da importância disso também, de todo esse histórico que teve. Eu contei um 5 pouquinho daquilo segundos. que eu sei, né? Vai cortar. Valeu.